Bom dia, Amora linda! Tudo bem com você? Excelente quarta-feira para você, com muita paz, muita luz, muita sorte e muito amor. Muito bom dia! Vamos começar? Andréia! Acordou cedo hoje, paixão, junto com a Pro! Seja muito bem-vinda, muito. Deixa eu ver quem é que tá aqui no YouTube, o pessoal está entrando. Muito bom dia, amoras lindas! Para quem não me conhece, eu sou Carol Demarque, designer de cartonagem, e seja muito bem-vindo ao projeto Amora 30 em 5. Um projeto onde nós conversamos sobre os atalhos e obstáculos para você produzir peças em cartonagem, usando apenas 30 minutos diários, e em 5 dias ter a sua peça totalmente pronta, sempre às 7h07 da manhã. O tema da live de hoje é: posso usar aquele papelão de mercado, sabe, de caixa de papelão? Posso usar ele na cartonagem? Será que a gente pode? Então vamos conversar sobre esse assunto hoje, é o tema da nossa live de hoje. Antes de começar, vamos compartilhar essa live, tanto no Instagram quanto no YouTube, com uma amiga que você saiba que gosta, que você sabe que gosta de cartonagem, e vamos espalhar as amoras, né, o amor, né, para o mundo todo, para que muitas pessoas possam conhecer essa arte deliciosa. Muito bom dia, tem a Andréia aqui no Instagram, que é a Andréia Troll, e a Andréia Silva. Bom dia, Andréinha. Bom dia, Rosaninha, tudo bem? Ai, gente, eu amo tanto vocês, fico tão feliz que vocês estão aqui sempre comigo todos os dias, fico muito feliz. E por que a ideia, preciso explicar uma coisa para vocês, que teve algumas seguidoras que tiveram essa dúvida, e pode ser que seja a sua dúvida também. Porque a proposta é a Amora 30 em 5, para que você consiga encaixar a cartonagem dentro do seu dia a dia. Que seja uma atividade diária, que o seu aprendizado seja diário e de pouquinho em pouquinho. Então, sempre você vai estar aprendendo alguma coisa, sempre você vai estar estudando alguma coisa, sempre você vai fazendo uma técnica nova, uma coisa diferente, sempre de pouquinho em pouquinho. Por quê? Porque às vezes a gente quer fazer uma atividade e acha que ela é muito difícil, porque você tem na sua cabeça que você precisa de horas para fazer aquilo. E aí você não tem horas dentro do seu dia, então você acaba não fazendo. Então a ideia qual é? Justamente que você divida o processo da produção de cartonagem em pequenas partes, e aí sim você consiga encaixar essa parte grande, a gente divide ali em pequenos pedacinhos e encaixa no seu dia a dia. É muito mais fácil para que você consiga produzir peças em cartonagem, você consiga receber os seus benefícios e também que você consiga aprender. Por quê? Porque o seu cérebro, ele grava em torno de 50 minutos. Se você para fazer uma atividade, 50 minutos você consegue se concentrar naquela atividade. Depois disso, você já começa a ficar mais dispersa. Então, o que acontece? Por isso que pelo menos 30 minutos. Se você tiver um pouco mais, pode usar um pouco mais. Se você tiver um pouco menos, também não tem problema. O que é importante é que você pare um pouquinho por dia. Tem mais tempo? Pode ficar mais tempo também. Mas a proposta é de uma média diária que seja pelo menos 30 minutos. Pode ser que, por exemplo, na segunda-feira você consiga assistir um vídeo e fazer algumas anotações e o vídeo tenha 20 minutos de duração, por exemplo. Aí no outro dia você tem um pouco mais de tempo. E aí na hora de cortar você fica 1 hora, 1 hora e meia. Então você vai conciliando os seus horários. Mas se você se propor a pelo menos 30 minutos, é muito mais fácil que você inclua a cartonagem dentro da sua vida e dentro do seu dia a dia, entendeu? E eu também faço a cartonagem separado, assim, por processos. Geralmente,
eu corto num dia, aí eu deixo os projetos empilhados, aí depois eu vou lá e escolho os tecidos e corto, porque é um processo que demora a escolha, a composição, as ferragens, eu já deixo tudo separado. Depois eu vou lá e faço a colagem, e depois eu faço a montagem. Eu tenho este hábito já de fazer. E assim eu consigo produzir peças com facilidade. Porque eu percebo que uma das grandes dificuldades é conseguir conciliar um pouquinho do seu tempo. E eu tenho certeza que às vezes você faz assim, ai, quero fazer, mas eu já fiz essa peça, eu sei que demora umas 2 horas. Eu não tenho 2 horas, eu não vou nem começar. E aí você não faz, entendeu? Só que se essas 2 horas você dividir em 4 dias de 30 minutos, você consegue fazer, entendeu? Então, essa é a principal proposta. Vou te mostrar, olha só. Aqui, por exemplo, é um dos projetos do Clube das Amoras, que eu vou fazer a gravação hoje. E aí, o que acontece? Excepcionalmente, esse aqui já estava cortadinho, que eu já... Todos os kits do Clube das Amoras, todas as peças do Clube das Amoras têm as medidas, mas tem como você cortar, mas também tem o projeto pronto para quem não quiser cortar, porque tem para todos os gostos. Esse já estava cortadinho, já vem até escrito o que que é. Mas mesmo para o projeto já cortado, você precisa, por exemplo, colocar a legenda para facilitar o seu... no dia que você for colar, facilitar a colagem, né? Então, você já pode, mesmo sendo um projeto pronto, fazer a legenda. E aí, eu vou fazendo assim, ó, pilhas, tá vendo? Então, fica sempre o papelão e o tecido, o papelão e o tecido. E aí, fica muito mais fácil para eu pegar essa pilhazinha aqui, ó, e conseguir fazer as colagens que eu preciso, entendeu? Ó, já tá cortadinho na medida. E eu também já separo as ferragens que eu vou usar. Eu deixo separadinho todas as ferragens que eu vou usar. Então, isso facilita muito e ajuda no seu processo de construção. Uma outra coisa que é muito legal é assim, várias vezes eu separei o tecido, separei as ferragens, deixei lá tudo separadinho. Aí, às vezes, eu quero pôr uma fitinha, quero pôr um lacinho, já deixo a fita separada, deixo tudo separado para mim fazer. Para eu fazer. Na hora que eu vou fazer, eu falo, eu acho que talvez essa ferragem não vai ficar mais tão legal. Então, às vezes eu troco a ferragem, às vezes eu troco a fita. Então, é legal porque faz parte de um processo construtivo dentro da sua cabeça. Então, você separou tudo num dia, aí depois, no outro dia, você descobre que você tem uma ideia e fala assim, poxa, seria mais legal se eu trocasse, né? Quem sabe essa outra... Você acaba tendo uma outra ideia. Porque é muito engraçado, mas o universo sempre conspira ao seu favor. Então, quando você separa todo o material e aí depois você vai rever, se tem uma ideia melhor, parece que vem um insight, sabe? Vem uma inspiração, vem uma intuição. Você pode chamar do que você quiser. E aí você troca uma ferragem, troca um enfeite e a peça fica muito mais bonita. Então, separe por processos e testa se você ainda não fez isso, para incluir a cartonagem no seu dia a dia, você fazer muita coisa. Tá bom? Bom dia, Glorinha. Bom dia, Sirlene. Bom dia, Monique. Muito, muito, muito bom dia. Meninas aqui do YouTube, conta pra mim como tá a imagem. Porque aqui pra mim a imagem tá lindona, no Instagram também tá lindão. Só que ontem, na hora que eu fui editar a live, né, e colocar no ar o replay, menina, tava terrível a imagem do Instagram, do YouTube. Então, conta pra mim se a imagem tá em ordem, se tá tudo bem. Porque aí eu vou ver se eu uso um outro recurso, né? Eu troquei o cabo hoje, troquei o cabo de rede, que o meu outro cabo não tava muito bom. Pus um cabo maior. E hoje a minha filha fez um chazinho pra eu fazer a live. Ela fez assim, mamãe, hoje você vai fazer a live com um chazinho. Bom, vamos começar o nosso tema agora, recado dado, né? Porque eu sei que teve uma... A Andréia falou que tá boa. Ai, que bom, Andréia, obrigada, minha linda. Então, vamos lá. Pode usar o papelão de mercado na cartonagem? Ai, obrigado. As duas Andréias, muito obrigada. Andréia Silva e Andréia Troll, obrigado por vocês. Ah, então eu acho que era o cabo, sabia, meninas? Aquele meu cabo já não tava tão bom, então... Arrumamos esse problema, né? Arrumamos um cabo novo. Então, vamos lá.
Papelão de mercado pode ir na cartonagem? Será que pode? Essas caixas de papelão que a gente recebe mercadoria, que às vezes você vai no mercado e coloca todas as peças lá, né? Caixas de mercado comum, a gente consegue utilizar na cartonagem? O que vocês acham? Vocês acham que sim ou vocês acham que não? Por que seria uma ideia interessante? Vamos pensar. Vocês sabem que eu gosto de ensinar vocês a pensar as coisas, né? Então vamos pensar. Por que eu usaria uma caixa de papelão de mercado na cartonagem? Por quê? Seria fácil, porque é um material fácil da gente utilizar. Ela é super reciclável, né? Você acha com facilidade, você vai reciclar, não vai o papelão, não vai ficar mais lixo no mundo, você vai usar para uma outra coisa. A Andrea falando que acho que não. Então, depende. Bom dia, Raquelzinha! Bom dia, Silene! Oi, filha, o que você quer? Ó, meu bebê, gente, vocês conhecem meu bebê? Meu bebê não tá muito bom, ela tá meio mexidenta hoje. Tá bom, você já chegou? Agora vai lá com o papai, vai? Vai lá. Desculpa, meninas, mas é assim, toda vez que ela sai pra passear, quando ela chega, ela tem que vir falar oi. Então ela consegue abrir a porta, se eu tô tomando banho, ela quer entrar no chuveiro, porque ela quer falar oi. Tipo, mãe, eu cheguei, eu tô aqui, olha, mãe. Aí ela vem cheirar, não tem jeito. Então vamos lá. Por que seria interessante? Porque ele é um material reciclado, é fácil de você usar, fácil de você encontrar, qualquer pessoa poderia usar. Dá pra usar? Aí a gente vai pensar no porquê não. Por que não daria para usar ela? Ela é de papelão, tecnicamente daria, né? Mas a gente não consegue usar por quê? Será que é porque ela não é tão resistente? Mas, poxa, carrega tanta coisa pesada, né? Tem caixas que carregam televisão, que carregam... Hoje em dia as geladeiras não vêm mais na caixa de papelão, né? Elas vêm envoltas num plástico, mas... Antigamente carregava geladeira, TV de tubo, que era super pesada, máquina de lavar, fogão. Então ela carrega coisas muito pesadas. Por que será que não daria para usar? Por quê? Não daria, né? E em que você poderia usar talvez uma caixa tão grande? Eu penso que não ficaria com um acabamento bom. Boa! Eu gosto de fazer vocês assim, pensar. Vamos pensar a cartonagem. A Andréa Silva também falou que não, né? Então, em que hora que eu posso usar um papelão de caixa de mercado? O papelão é mole, mas ele carrega uma geladeira? Não tem estrutura para as peças. Boa! Boa, é uma excelente ideia. A Silene, depende com que a caixa vem. Acho que ela dá sim. Boa, Silene. Tá vendo como é gostoso você ir pensando nas possibilidades? Pensando no que dá, no que não dá, no que é possível, no que não é? Então, todas as respostas que vocês deram, tá certo, estão certas. Mas existem outras opções. Daniela Fiber, bom dia, minha linda. Bom dia, Amora. Paulinha. Então, vamos aos exemplos. A Gi, tudo bom, Giese? É Giese, né? Não deve ser Giese seu nome, é? Ou é Glaze e eu tô meio cegueta? Às vezes eu não enxergo tão bem de longe. Bom dia. Fica muito bruto os acabamentos. Boa, Glória. Fica mesmo, fica muito bruta. Só que eu tenho uma coisa pra te dizer. Essas minhas caixas aqui em cima. É Giese mesmo, né? Ela é de papelão, de mercado. Vou pegar uma aqui pra vocês. Vou pegar, na verdade, duas. Às vezes eu fico com preguiça de guardar meus tecidos no lugar, eu jogo eles em cima da caixa. Ó, essa aqui é uma caixa de papelão de mercado.
Ó, até que o acabamento ficou bom, ó, ficou certinho. E aí, como é que a gente vai fazer? Tem uma opção. Agora a gente vai conversar com uns exemplos e eu vou explicar exatamente para vocês o porquê sim e o porquê não. Olha só, quando a gente trabalha com um papelão comum, papelão que a gente costuma utilizar, sério, no meu trabalho eu jogo fora mais de 5 caixas por dia. Essa caixa é de papelão. Ela é, vocês acreditam? Então, tudo depende. Vamos aprender a pensar. Olha só, quando a gente faz as caixas de papelão Paraná, normalmente, a gente utiliza o papelão de 2 milímetros, tá? Precisa ser um papelão mais grosso, Carol, se eu for fazer uma peça muito grande? Não, o de 2 milímetros é perfeitamente, é o que você vai para tudo. A não ser que você vai fazer uma caixa muito grande, aí você pode usar o de 2,5, de 3 milímetros. Mas fora isso, na maioria das peças de cartonagem, você vai conseguir usar o de 2 milímetros. Até porque, vamos pensar, se eu preciso de uma caixa muito grande, eu preciso que ela seja bem estruturada. Porque provavelmente eu vou pôr mais coisas dentro. Você não vai pegar uma caixa enorme e vai encher de pluma, né? Sabe aquela história? O que pesa mais, 1 quilo de ferro ou 1 quilo de pena? Os dois têm o mesmo peso, né? Mas a massa deles uma é maior, a outra é menor. O ferro vai ter um pedaço menor de ferro, vai pesar 1 quilo. Então, ele vai ser assim, por exemplo. E um tantão de pena vai ter 1 quilo. Então, é o volume que ele faz, né? Dentro do objeto onde você vai colocar. Então, a caixa que você vai fazer, você não vai colocar 1 quilo de pena. Então, se a caixa é grande, quer dizer que você vai pôr muito peso. Aí, o que acontece? Você começa a ter um outro problema, que não é a estruturação da caixa como vocês pensam, e sim a ferragem. Onde é que você vai achar uma ferragem que seja resistente o suficiente para segurar, né? Para ficar forte aquele material que você quer? Aonde você vai achar? Por exemplo, você vai fazer uma mala muito grande, né, maior do que o tamanho normal que a gente costuma utilizar. Aí o que acontece? Vai colocar mais peso. Como é que a ferragem vai dar conta desse peso? Porque a ferragem também tem um peso máximo que ela aguenta. Aí você teria que colocar o quê? Por exemplo, 2 alças numa mala? Aí ela já não vai ficar confortável para as pessoas carregarem. Então, esse é um outro problema. Então, não é nem a estruturação, e sim a ferragem que também não vai dar conta. Entendeu? Por exemplo, nessa maletinha aqui, ó, eu tenho 5 tamanhos. O maior tamanho dela, eu projetei ela para quê? Para que coubesse numa folha de papelão, para que fosse de um tamanho que o peso que ela aguente seja o suficiente para a ferragem também aguentar na hora que a gente encher de peso e for segurar com a mãozinha. E também que fosse um tamanho que coubesse, por exemplo, para você levar numa bagagem de mão, como quando você vai no aeroporto, por exemplo. Por quê? Porque aquela medida da bagagem de mão que você consegue colocar no aeroporto, ela já é o suficiente para que você carregue algo confortavelmente na sua mão. Mais do que isso, ela fica muito grande, né? E aí é mais fácil que você despache. Só que aí você vai fazer uma maleta muito grande e vai despachar ela. Nem a mala comum que a gente costuma comprar, que muitas vezes, tá? A maioria das malas é feita de papelão. Não sei se alguma de vocês já tem mala e a mala estragar, e você for mandar para reciclagem a mala, abre ela e olha dentro para você ver. Ela tem as ferragens, mas a estruturação dela é feita de papelão também. E por incrível que pareça, a maioria das malas que eu já vi, ela tem a estruturação de papelão, e você sabe que papelão que é? Muitas vezes é o papelão couro. Principalmente quando ela tem as partes arredondadas, conforme você abre, ela é feita com papelão couro, é muito legal. Então, como é que você vai fazer? Você vai despachar?
Então não adianta você querer fazer uma mala muito grande, porque não é o papelão como todo mundo pensa. A ferragem não vai aguentar. Se você vai fazer uma viagem de avião, você não vai poder despachar ela, não vai poder levar ela como bagagem de mão, porque vai exceder a medida, e ela vai ficar extremamente desconfortável para você carregar com o peso que você vai por dentro. Porque se ela tem um volume, se ela tem um tamanho, eu posso encher de peso até um determinado tamanho lá dentro. Então, ela tem que aguentar peso. Então, não é só o papelão, né? A estruturação em si do papelão, que muitas vezes a gente pensa, é o contrário. É a ferragem, é o transportar, é o seu confortável para você carregar. Então, tem outras coisas que vocês também têm que pensar antes em si, propriamente dito, do tamanho da maleta. Entendeu? E tem uma outra coisa. Carol, você falou que o papelão de 2 milímetros já é o suficiente para todas as malas. Se você vai fazer uma mala maior do que essa, maior do que o tamanho que você consegue fazer numa caixa de papelão, numa folha de papelão, Paraná normal, você quer que ela seja muito maior. Aí você já tem que trocar o processo construtivo, ou seja, você não vai fazer ela de cartonagem. O ideal é que você faça ela com um outro material. Que você faça ela, por exemplo, de MDF de 3 milímetros. Entendeu? E por quê? Porque ele também vai aguentar mais você colocar 2 ferragens nas laterais. Então, dependendo de como for, você já tem que trocar, já não dá mais para fazer de cartonagem. O ideal é que você faça de um outro material. E outra coisa, pensa numa coisa, a árvore nos dá o quê? O papelão e o papel. E a madeira. Então, o MDF, as madeiras, elas vêm da árvore. O papel vem da árvore, o papelão vem da árvore. Mesmo que ele seja reciclado, tudo vem da árvore. Então, a origem é sempre a mesma. Então, a resistência dele está na espessura e no processo que foi feito naquele material para que ele chegue até a gente. Então, a madeira, ela é apenas laminada. Então, você pega a madeira, a árvore bruta e lamina ela na espessura que você quer, deixa ela na espessura que você quer e você tem uma peça de madeira. Quando você pega essas raspas da madeira, por exemplo, e acrescenta um tipo de resina, você tem, se for madeira de pinos, você tem um papelão Paraná. Se for a celulose, né, você consegue fazer folhas de papel. Então, a origem é sempre a mesma, é só o processo que a gente faz dentro da madeira, que eu vou tendo vários materiais com ela. Um exemplo muito claro disso é o petróleo. A partir do petróleo, a gente tem querosene, a gente tem solventes, a gente tem gasolina, a gente tem o diesel, né, a gente tem os combustíveis de avião, que é querosene, né? Acho que é querosene. Entendeu? Então, do petróleo, a gente tem dependendo de como é trabalhado, a gente tem uma série de materiais. É a mesma coisa. A partir da árvore, eu vou extraindo vários tipos de materiais. Tá? Então, ele é resistente. Só que a ferragem não vai ser. Então, se eu quero fazer uma peça muito grande, eu já não vou ter ferragem, já não vai dar para eu conseguir segurar, não vai ficar confortável. Então, aí eu vou ter que trocar o processo construtivo. E aí a pessoa já não quer mais uma mala, ela quer um baú. Aí o baú é mais interessante que você faça ele, por exemplo, com uma madeira, entendeu? Mas você consegue sim utilizar as caixas de papelão, que também é um tipo de madeira, né? Ela vem da madeira, a origem dele é a madeira. Você também consegue utilizar ele, e eu vou explicar agora para vocês algumas coisas. Uma outra coisa que eu lembrei é o quê? Por que eu sempre uso papelão de 2 milímetros? Porque quando eu quero que isso aqui fique mais resistente do que 2 milímetros, o máximo que eu uso é de 3. Então, aí, em vez de fazer o acabamento com o duplex, eu faço o acabamento com o papelão de 1 milímetro, que é a indicação que as minhas alunas no curso de maletas têm. As maletas menores, a estruturação dela é feita com um papelão de 2 milímetros e depois o acabamento pode ser feito ou no duplex ou no papelão de 1 milímetro. A maleta maior, automaticamente elas já sabem que elas precisam fazer no papelão de 2 milímetros, mais o acabamento, em vez de ser de duplex, no papelão de 1 milímetro. Aí, quando junta tudo, eu fico com 3 milímetros de estruturação. Essa aqui, por exemplo, o acabamento dela o jogo inteiro eu fiz com papelão de 1 milímetro como acabamento.
ela fica muito resistente. Você consegue bater, você consegue socar. Outro dia, minha filha, ela pesa cerca de 15 quilos, ela subiu aqui em cima, ela pegou as maletas, subiu em cima e falou assim, olha mamãe, tô alta. Eu, ai meu pai, minhas maletas. Mas ela já fez isso, então elas são resistentes. Por quê? Porque tá com um papelão de 2 milímetros e depois eu pus o de 1 em cima. É um outro jeito de você usar, em vez de você comprar o papelão de 3 milímetros. Por quê? Porque é muito mais difícil de você cortar. Você vai pegar um papelão de 3 milímetros para você cortar, seja no corte a laser ou seja no corte manual, vai ficar muito mais difícil de você trabalhar. Então, quando você quiser que a sua peça fique mais estruturada, você pode trocar o acabamento do duplex para o acabamento de 1 milímetro, tá? Dá para usar em tudo, Carol? Não, depende do projeto, tá? No domingo, a gente vai conversar sobre os tipos de projeto na cartonagem. Aí eu vou explicar um pouco melhor para vocês em que horas a gente pode usar cada processo construtivo, né? Cada jeito de fazer uma maleta. Você consegue... para você começar a entender quando você pode usar cada material, tá bom? Aí, uma das principais objeções, agora vamos à dica prática, né? Uma das principais objeções de você usar o papelão, eu peguei um papel aqui, um menorzinho, até que tem uma perguntinha aqui. Eu forrei... Olha só, a Raquel falando. Eu forrei com tecido uma caixa de leite e reforcei com papelão Paraná. Ficou maravilhosas. Dicas da Pro. Tá vendo? É uma aluna do curso. Ela começou já a pensar que uma dica com outra dica, a juntar as informações. Porque isso é uma coisa muito importante também. Você precisa ir anotando e aí você consegue juntar as informações e criar alguma coisa que você precisa. Né? Ou essas informações que você vai obtendo, você consegue utilizar no seu dia a dia na hora que você precisa, entendeu? Então, é importante que você pense a cartonagem, para que você consiga resolver os problemas que você possa ter, tá? Não vou falar para você que a vida é perfeita, que toda a peça de cartonagem que você pegar vai ser maravilhosa, mas eu acho que esse que é o gostoso desse hobby, né? Você descobrir as coisas e você ir observando os processos criativos e você ir observando como a cartonagem funciona, né? Não ficar só, pega um projeto, encapa e a peça tá pronta. Esse é o principal objetivo para você começar, mas conforme você vai recebendo conhecimento e você vai juntando essas pecinhas, o seu quebra-cabeça vai ficando enorme. E aí você vai descobrindo outras coisas, né? Esse processo de descoberta, ele é muito gostoso, né? Você vai vendo a criação, você vai vendo as possibilidades, né? E é muito engraçado. E eu brinco muito, né? Falo muito para vocês, por que quando uma criança está aprendendo, a gente fica tão encantado com a criança, né? Porque você vê que ela está descobrindo o mundo e ela está, na verdade, juntando um quebra-cabeça, né? Ela está pegando informações e está juntando essas informações. É a mesma coisa que a gente faz com a cartonagem. Você começa fazendo uma peça simples, utilizando 30 minutos, entendendo os processos construtivos. Aí você assiste, por exemplo, a live hoje, você já tem informações sobre o papelão. Ontem eu já te dei outras informações sobre a cola, de como você saber, mesmo sem o rótulo, qual é o tipo de cola pelo toque da mão ou por você observar. É um teste muito simples e básico de material, quais colas você vai usar. Então, essas informações que você vai obtendo, elas são muito interessantes para o seu dia a dia, para você ir construindo esse seu conhecimento, igual uma criança quando está aprendendo a conhecer o mundo à volta dela. Então, a cartonagem para você é um mundo novo que você está conhecendo, né? Então, isso é muito legal. Agora, vamos lá. A caixa de papelão. Dá para usar? Então, nos processos construtivos normais da cartonagem, a gente não consegue usar ela. Por quê? Porque apesar dela ser um papelão grosso, a parte interna dela é toda ondulada.
Então, ela fica muito maleável. Ó, esse pedaço aqui, ó, ele tá até aberto. Então, o que acontece? A gente tem uma camadinha muito fina de papelão, mais ou menos a espessura geralmente de um duplex, de um triplex. Então, se você quiser pegar uma caixa de papelão na sua casa e sentir, pega ela e pega assim no dedinho, aí sente, fala, olha que interessante, essa é uma espessura, olha, isso aqui é a espessura, sente no seu dedo. E aí, depois aqui, a gente tem ele micro-ondulado, mas ele também é fininho, ó. Se você abrir ele é muito fino, ó. Tá vendo? Ele é tão fino quanto essa camada daqui, ó. Deixa eu pôr bem de pertinho pra vocês verem, tá vendo? Ele é tão fino quanto. Então, o que acontece? São 3 camadas de um papelão muito fino. E aqui ele tá ondulado para tentar dar uma estruturação, mas esses veios vazios faz com que ele não fique tão estruturado, não fique tão forte, entendeu? Mas dá para você usar ele, por exemplo, se você quiser fazer, a caixa já tá pronta e aí você quer forrar ela. É um dos processos construtivos da cartonagem. Então, a gente tem o modelo encaixe, o modelo caixa de sapato, a caixa livre, a caixa com aba. A gente tem vários modelos construtivos de cartonagem. Então, nos modelos da cartonagem, eu não consigo pegar uma chapa dessa e construir uma peça, porque o acabamento não vai ficar bom. E apesar de parecer que ela vai ficar estruturada, ela não vai. Por quê? Porque o ponto de junção das duas partes... Porque vamos supor que você vai pegar essa folha de papelão, em vez de ser uma caixa de papelão, seja uma placa, Lisa. Eu vou te entregar uma placa exatamente do tamanho do papelão Paraná. E a partir dessa placa você vai começar a construir qualquer peça. O que vai acontecer? Você vai cortar, por exemplo, o fundo e a lateral. Na hora que você vai fazer a junção das duas peças, ela não gruda. Ela não fica com um ponto que você consiga encaixar e fazer um bom acabamento e ela ficar resistente. Mesmo que você vá fazer a caixa naquele estilo de virar, né? Por quê? Porque os vincos que a gente costuma fazer com o papelão Paraná é como? É cortando com o estilete. E aí você faz a vira. Aí você quebra esse ponto que ele tem. Pode ver que as caixas de papelão, quando elas são vincadas, ela não tá cortada, ele amassa. Então, ó, aqui, ó, é um vinco, tá vendo? Como é que ele faz esse vinco? Ele faz esse vinco amassando. E nesse processo de fazer o vinco amassar, ele não consegue com que esse canto fique perfeito. Então, sim, eu não lembro quem é que foi que falou que o... Peraí, cadê? Alguém me perguntou, falou que não ficaria com um bom acabamento, né? Então, não ficaria mesmo, porque na hora que você vai fazer o vinco, eu não consigo fazer o vinco com estilete, porque quebra a fibra dele, ele é muito fininho, né? Então, imagina, são 3 folhas de papelão fino. Eu não mostrei pra vocês que ele é fininho? Então, ele tá fino, então eu preciso amassar. Nesse processo de amassar, eu não consigo essa dobra perfeita para fazer um acabamento perfeito. Entendeu? E outra coisa, pelo fato dele ser ondulado, os pontos de cisalhamento são muitos. O que é um ponto de cisalhamento? Um ponto onde ele quebra. Vários lugarzinhos onde ele pode quebrar. Entendeu? Então, ele cisalha, ele arrebenta naquele lugar. Então, os pontos são muitos. Olha só, essa placa tá reta, mas conforme eu vou fazendo assim, ó, ela vai quebrando com muita facilidade. Tá vendo, ó? São muitos pontos em que ele vai quebrando. Então, não fica legal o acabamento. E uma vez quebrado, ó, ele já fica todo vincado, tá vendo? Ó, dá pra vocês verem. E aí, eu já não consigo usar. Entendeu? Então, é por isso que o papelão de caixa, de mercado, a gente não consegue usar na cartonagem. Eu não consigo pegar uma placa e, a partir dessa placa, construir uma peça. Os pontos de quebra do papelão são muitos. Uma vez quebrados, eles não tem como voltar, não tem como eu consertar, então eu perco a peça. Imagina se você está fazendo uma peça, está finalizando ela e
alguém vem e faz se você vier só ir na hora que você tá colando, você dá uma amassadinha maior, olha só. Ó, aqui eu apertei e aqui não. Ele já fica, ó, tá vendo? Ele já vai ficar diferente, ó. Então imagina, você tá fazendo a partir de uma peça de papelão lindona, tá construindo tudo, aí na hora de você virar o tecido, você aperta um pouquinho mais para ver se o tecido colou muito bem, ela vai amassar. Aí já era, vai ficar uma parte assim maior e outra menor. Então sim, foi a Andréia que falou aqui. Quem foi que falou, gente? Que ela não iria ter um ótimo acabamento. O papelão é mole, a Andréia Silva aqui no YouTube falou, o papelão é mole. Exatamente, então ele não te ajuda nesse processo construtivo, ele vai te atrapalhar, entendeu? Bom dia, Vanessinha! Acabou de chegar do trabalho e você conseguiu estar aqui, amor, fico muito feliz. Só que existe sim um jeito de você utilizar a caixa de papelão para fazer uma peça em cartonagem. Não é que você está fazendo... A cartonagem é a arte de você pegar papelão e construir uma peça, né? Papelão em tecido ou papelão em papel e construir uma peça que seja bonita e que fique útil. Esse é o principal objetivo da cartonagem. Então, sim, você consegue usar. Só que você não consegue fazer no processo construtivo de encaixe, caixa de sapato, você não consegue, a partir do papelão, construir a peça do tamanho que você quer. É ao contrário. A partir do tamanho que a peça já tem, você consegue apenas forrar ela e utilizar ela, mas do tamanho que ela já tem. Eu não consigo modificar o tamanho dela. Por quê? Se eu pego uma caixa, por exemplo, 30 por 40 com 10 de altura, eu não consigo fazer com que ela tenha 20 por 30. Por quê? Porque as dobras já estão feitas. Eu tenho que usar a dobra do jeito que ela veio da fábrica, do jeito que eu peguei. Aí eu consigo usar. Porque eu vou pegar e vou forrar ela. Certo? Para você forrar ela, existem algumas regrinhas para que o acabamento fique perfeito e para que você consiga fazer com que ela fique resistente. O primeiro deles é que você precisa encapar ela primeiro com um papel para tirar todos os vincos que ela tem, todas as dobras. Então, você vai selar as dobras com uma fita adesiva, no caso, a gente usa o Durex, né? Mas o nome dele certo é fita adesiva. Então, vamos pôr o fundo. Às vezes, você pega uma caixa de papelão no mercado e o fundo tá torto. Você tem que abrir, tirar aquela fita adesiva velha, acertar o fundo e recolocar uma fita adesiva. Quando a caixa de papelão vem na junção das duas peças, assim, no canto, ela fica com um vão. Você tem que selar aquele vão com uma fita adesiva também. E aí, depois que você selou ela toda com fita adesiva, você vai encapar com o papel para que ela fique bem resistente, porque o que o papel vai fazer? Essa parte dela que tá grossa, né? O papel adesivo, o papel vai deixar, essa parte dela que não tá tão grossa, o papel vai criar uma camadinha junto com a cola na volta desse papel e vai deixar essa estrutura das laterais mais grossa. Lembra que eu falei para vocês? Pega uma caixa de papelão. Encerra que eu boto um monte de alarme, às vezes ele apita bem no meio da live. Olha só. Lembra que eu falei? Pega uma caixa de papelão e sente. Então você vai ver que o papel que tá fora é fininho, que o papel que tá do outro lado é fininho e o papel que é do meio, eles têm quase a mesma espessura, é muito fininho. Então você vai deixar essa volta aqui, ó, mais grossa com o papel que você vai usar. Que papel que você usa, Carol? Tem que ser o craft, tá? Um craft comum ou papel manilha. O que é papel manilha? Lembra quando a gente ia no açougue e aí o açougueiro embrulhava a carne, botava num saquinho e embrulhava num papel cor-de-rosa, que às vezes saía tinta na mão? Aquilo lá é papel manilha, tá? Existe, você não vai poder usar o cor-de-rosa, mas tem ele cinza, é um branco meio gelo, sabe? Chama papel manilha, ele também pode ser usado. É bem gostoso de usar ele, que ele é bem molinho, mas ele cria essa resistência na volta da caixa, tá bom?
Não pode usar jornal, porque o jornal ele já está com tinta, a não ser que você tenha a folha do papel, né, a folha do jornal sem a tinta. Em lojas de arquitetura, você encontra o papel jornal, é a folha do jornal, mas sem aquela tinta, tá? Por quê? Porque senão na hora que você estiver trabalhando, passando cola, a tinta do jornal vai começar a sair na sua mão, então não dá para usar, tá? A não ser que você pegue a folha do jornal, passe a folha do jornal, aí você passou ele, a tinta vai grudar, aí você pode usar para revestir a sua peça, tá bom? Então, você vai pegar uma caixa de papelão, vai refazer, vai selar todas as partes que estão abertas e vai forrar ele ou com craft, ou com manilha cinza, ou com jornal, desde que você, ou com papel jornal, tá bom? O melhor, para dar uma melhor resistência, é o craft mesmo. Muitas pessoas vão perguntar para mim qual é a gramatura que eu uso de 80 gramas. Tá bom? Eu uso para tudo, sempre de 80 gramas, você acha facilmente na Calunga. Depois disso, você consegue construir a tampa da sua caixa, uma tampa que seja caixa de sapato, e consegue encapar essa caixa, tá? Que é o que eu fiz aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês, tá? Essas caixas são caixas de fralda, não sei se vocês lembram, mas a Pampers, quando a Júlia, né, quando ela tem 9 anos, então, quando ela nasceu, você comprava a fralda, vinha nessas caixas. E aí, eu descobri que 5 caixas dava o comprimento dessa minha prateleira. Aí eu falei, já sei, eu vou forrar elas e vou guardar tecido. Então, ó, aqui tá os meus tecidinhos dobradinhos dentro da caixa, tá vendo? E aí, o que que eu faço? Eu coloco a caixa de acordo com o tecido. Então, esse tecido aqui é rosa, então aqui dentro tem todos os tecidos em tom de rosa. A outra que você tá vendo ali é vermelha, então tem todos os tecidos em tom de vermelho, tá? A preta tem todos os tecidos em tom de preto. E aí depois eu forrei a caixa, ainda pus pezinho, ó, tá vendo? Ela tem a bailarina e fiz esse fechamento aqui, ó, com um pedacinho de... Isso aqui é couro, uma tirinha de couro, tá vendo? Dá até pra puxar aqui por baixo, ó, porque tem uma trava. E coloquei um tipo de uma dobradiça aqui também com alça de couro. Oi, Jaque, tudo bem, minha linda? Então, eu consegui encapar ela. Agora, eu tenho uma coisa para mostrar para vocês. Essa aqui foi a última que eu fiz. Eu fiquei com preguiça de forrar com a caixa com o papel antes de colocar o tecido. Mas foi ótimo porque eu tenho uma coisa para mostrar para vocês. Para que a gente forra? A gente forra não só para estruturar, mas também para esconder a marca. Então, eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas se eu mexer a caixa, você consegue ler lá no fundo que tá escrito Pampers, tá vendo? Ó, aqui no YouTube deu para ler bem, no Instagram não sei se vai dá para ver. Ó, conforme eu mexo, você consegue enxergar o Pampers atrás, embaixo do tecido, tá vendo? Ó, dá para ver bem. Então, o que acontece? O fato de você forrar a caixa com antecedência, né, além dela estruturar mais a caixa, ela ficar bem firme, na hora que você vai encapar, não acontece isso que aconteceu aqui na minha, por pura preguiça. Eu vou contar pra vocês que é preguiça. Eu sabia que ia dar merda, mas mesmo assim eu fiz por preguiça. Porque às vezes a gente é teimoso, né? E agora eu tenho uma notícia pra te dar. Se você quiser pegar uma caixa, forrar, para guardar suas caixas de tecido, para que é legal essas caixas assim? Para você guardar tecido, para você guardar, por exemplo, em cima do guarda-roupa. Então, se você pegar uma caixa no mercado, que você acha que ficou bem legal a caixa ela não pode estar toda quebrada, ela não pode estar rasgada, ela tem que estar perfeitinha. Se achar uma caixa de mercado perfeitinha, num tamanho que você gosta, você pode forrar. E eu tenho uma boa notícia para te dar. Aqui no canal tem um videozinho. Tem uma playlist que chama Estúdio na TV. Foi uma vez que eu fui na TV. Gente, esse vídeo é muito antigo. Eu tô muito morena. Eu tinha acabado de ter a Juju. A Juju acho que tinha uns 3 meses quando eu fui fazer esse vídeo. E lá eu tô explicando o que você tem que fazer para você conseguir fazer a caixa. Então, eu sempre falo que eu mato a cobra e mostro o pau, né? Então, ele tem esse videozinho que vai ajudar você. Você vai entender o porquê que você precisa selar a caixa, como você vai encapar,
como você vai fazer a tampa, porque aqui, nesse caso, a caixa, a estrutura dela é esse papelão. Só que a tampa é de papelão Paraná, entendeu? Porque as caixas, quando você compra, a tampa dela é aquela de fechar, então você vai precisar fazer uma tampa nova, tá bom? Então, você pode assistir o vídeo e tentar fazer. Assista, anota, presta bem atenção, porque para você não errar na hora da montagem, tá? Senão a caixa não fica bonita e ela não, principalmente ela não fica resistente. Essas caixas aqui eu tenho há mais de 9 anos, né? Eu fiz quando a Juju, eu tava grávida da Juju, tá? Então ela tem mais de 9 anos, faz uns 7 anos que eu tenho essa caixa, que às vezes eu erro nas contas. Algumas fazem 9, outras fazem 7, porque eu fui fazendo aos poucos. Essa é outra coisa que eu preciso contar para você. Um estúdio, um espaço que você vai trabalhar, ele não é um espaço fechado, que você montou ele vai ficar perfeito. Não, você vai construindo ele aos poucos. Então, por exemplo, eu fiz 2 primeiro, e aí eu fui fazendo as caixas aos poucos. Essa aqui, por exemplo, que eu mostrei para vocês, foi a última que eu fiz, que eu fiquei com preguiça, fiz uma só por último, então eu fui construindo conforme eu fui precisando, entendeu? Isso é muito importante. Que papel é esse que imita tecido? Não, não é papel, é tecido mesmo. Aqui não é papel, aqui é tecido. Aqui é tecido. Só que para você entender toda a conversa, você vai ter que assistir a live inteira. Meninas, as lives não ficam gravadas assim que eu acabo a live, tá? Eu reposto ela mais ou menos na hora do almoço, porque eu edito, deixo ela bonitinho, aumento o som, que às vezes o som não tá tão bom, arrumo tudo isso e reposto para vocês na hora do almoço, tá bom? Essa dica, ela é mara, principalmente se você quer construir o seu estúdio. Então, para você fazer, para guardar ferragem, para guardar tecido, é muito legal. Eu vou subir, eu vou abrir, vou mostrar aqui, ó. Olha lá minhas caixas, tá vendo, ó? Olha lá, vou mostrar pra vocês. Lá em cima, tá vendo? Então, ó, ali, aquela é branca com roxo. Lá em cima, ó, branca com roxo, ela tem tecido roxo, tecido marrom, tecido verde, tecido azul. Aí ali, tecido preto, tecido vermelho. Essa aqui que eu mostrei é tecido rosa. Essa outra aqui de gatinho são os tecidos importados, porque esse tecido aqui de gatinho, ele é importado. Então, essa com tecido importado. A laranja é de feltro, porque a gente quase não tem tecido laranja, mas eu queria uma caixa laranja. E aí, acabei fazendo outra lá em cima, que eu guardo manta, guardo essas coisinhas assim. Então, é legal para você construir o seu estúdio, entendeu? Então, essa é a parte legal. SB Criações, depois na hora do almoço você assiste a live inteira que você vai entender, tá? Como eu vou repostar a live, eu vou colocar o linkzinho da aula que eu ensino vocês a fazerem essa caixa de papelão se você quiser fazer. Então, vocês entendam, o processo construtivo de você fazer essa peça, ele é legal para você fazer caixa, para você guardar tecido, para coisas assim, não que você vá usar o papelão. Por isso que eu brinquei com vocês que a caixa de papelão do mercado dá e não dá para fazer cartonagem, entendeu? Então, dá para fazer caixas assim, para você guardar coisas, caixas estruturadas, mas não dá para você pegar uma folha de papelão e, a partir dela, construir uma peça. Esse não dá. Tá bom, amores? Você encapa uma caixa de papelão ou você faz em cartonagem? SV Criações, você vai ter que assistir a live para saber. Sabe por quê? Porque senão você me faz perguntas aleatórias e eu te respondo, mas na sua cabeça a construção da informação fica picada. Então eu vou repostar e você assiste tudo direitinho, tá bom, meu amor? Daqui a pouco eu já respondo. Daqui a pouco eu já reposto. Deu um trava-língua aqui. Meninas, muito obrigada por vocês terem ficado comigo. O combinado é que essas lives não sejam longas, né? Sejam de 30 minutos. Eu ainda não consegui fazer nenhuma de 30, mas eu vou tentar. Eu sempre dou um pouco mais de informação, né? Então eu falo demais. Muito obrigada, Tereza. A Raquel falando que já assistiu. Raquel, minhas aluninhas são tão lindas, gente. Elas são tão fofas. Elas assistem de verdade todas as aulas e todo o conteúdo no YouTube.
Se você não me segue ainda no YouTube, não assistiu todas as lives, todas as aulas, assista. Gente, tem mais de 250 vídeos. Eu acho que já tá beirando uns 280. Primeira vez aqui comigo, seja muito bem-vinda, minha linda. Você vai lá no canal no YouTube, você vai ter muito conteúdo. Tem uma playlist que chama Dicas Rápidas. Assiste esse. Se você gostar do meu método, gostar do meu jeito de ensinar, você vai assistindo as outras que são vídeos mais longos, tá bom? Mas seja muito, muito, muito bem-vinda. Muito obrigada, Andréia, Raquel, Tereza, Vanessinha, Glória, Daniela, Sirlene, Raquel, Glória. Não, às vezes eu vou repetindo, né? Muito obrigada. Bom dia, Tica, que acabou de entrar e eu acabei de acabar. Seja muito bem-vinda a SV Criações, que eu não sei o seu nome, você pode falar o seu nome. Fátima, Jaque, Andréia Troll, Rosaninha, Monique. Ai, obrigada, Monique, você vai amar as aulas dela. Eu tenho muito conteúdo para passar para vocês vão ver. Vocês não têm noção. Fiz uma lista dá para fazer mais de 60 lives. Com uma palavra. E dessa palavra eu consigo falar 500 mil coisas. Então tem muito conteúdo para eu passar para vocês que vocês vão gostar. Amanhã eu espero todas vocês às 7 da manhã. E a live de amanhã é 5 dicas para peças impecáveis. Tá bom? Essas aulas, elas não são uma sequência, tá? Eu vou colocando um box aqui no Instagram de dúvidas de vocês. E conforme essas respostas, eu vou construindo as lives, tá? Vou construindo as aulas. Então, hoje, eu vou colocar de novo o boxinho, me faça uma pergunta, que aí o que acontece quando você coloca, porque amanhã eu vou começar a preparar as aulas da semana que vem. Então, o que você tiver de dúvida, coloca lá, porque aí depois já vou preparar as aulas da semana que vem. Combinado? Imenso beijo, excelente quarta-feira para vocês, com muita paz, muita luz, muita sorte e muito amor. Até, meninas. Tchau. Obrigada, Raquelzinha. Um dia abençoado para todas as amoras. Ela está falando um dia abençoado para todas vocês, meninas.